O Concílio de Calcedônia, realizado em 451 d.C., não surgiu de uma mera preocupação acadêmica, mas de uma crise profunda que ameaçava o coração da fé cristã. A questão era simples na formulação, mas explosiva em suas implicações. Quem é Jesus Cristo? Ele é plenamente Deus? Ele é plenamente homem? Ou sua identidade está de alguma forma misturada, confundida ou reduzida a uma só realidade? No cenário do século V, a Igreja enfrentava o desafio de responder a essas perguntas diante do avanço das heresias. Entre elas, destacou-se o monofisismo, defendido por Eutiques, arquimandrita de Constantinopla. O termo monofisismo vem do grego monos, plus physis, natureza, e indicava a crença de que, após a encarnação, Jesus Cristo possuía apenas uma natureza, a divina. Para Eutiques e seus seguidores, a humanidade de Cristo teria sido absorvida pela divindade, como uma gota de vinho diluída no oceano. Essa concepção, embora aparentemente exaltasse a grandeza divina de Cristo, acabava por negar a realidade concreta da sua humanidade. E isso gerava problemas gravíssimos, soteriológicos. Se Cristo não assumiu plenamente a natureza humana, como poderia redimir aquilo que não tomou para si? Como ele poderia ser o segundo Adão, 5:12-21, se não compartilhasse integralmente da nossa condição? Pastorais. Se a humanidade de Cristo não é real, sua vida, suas dores e sua morte se tornariam apenas uma encenação. Nesse caso, a cruz perderia seu valor de solidariedade divina com o sofrimento humano. Do outro lado estavam os defensores da dupla natureza de Cristo, baseados na tradição apostólica, nos pais da Igreja e nos concílios anteriores, em Nicéia, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431. Para eles, negar a humanidade de Cristo era mutilar a encarnação. A fé bíblica afirmava que o Verbo se fez carne, João 1:14, que Jesus sentiu fome, sede, cansaço, dor e morte, elementos impossíveis de atribuir à divindade em si mesma, mas perfeitamente compreensíveis em sua humanidade verdadeira. A disputa não era apenas teológica, mas espiritual e existencial. Estava em jogo a própria coerência do Evangelho. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Essa tensão entre monofisitas e defensores da plena humanidade e plena divindade de Cristo foi o estopim que levou o imperador Marciano e a imperatriz Pulquéria a convocarem o Concílio de Calcedônia, buscando não apenas a unidade da fé, mas também a estabilidade do Império Bizantino, ameaçado por divisões internas. Assim, o motivo central do concílio foi a necessidade de pôr fim a uma controvérsia que tocava o âmago da fé cristã. Como conciliar, em um só Cristo, a presença real da divindade e da humanidade? A grande questão que dominou o Concílio de Calcedônia foi uma das mais delicadas da história da teologia. De que maneira a humanidade e a divindade coexistem em Jesus Cristo? Não se tratava de mera especulação filosófica, mas de uma pergunta que definia o sentido da encarnação, da cruz e da salvação. Se errássemos aqui, todo o edifício da fé cristã poderia ruir. Atenção das alternativas inadequadas. Antes de Calcedônia, a Igreja já havia enfrentado duas grandes reduções: o arianismo, Sequimpoartro, que negava a plena divindade de Cristo, reduzindo-o a uma criatura superior. O monofisismo, Sequiliocinto, que negava a plena humanidade de Cristo, diluindo-a na divindade. Ambas as posições, embora antagônicas, levavam ao mesmo impasse, um Cristo incapaz de salvar. Se ele não fosse Deus verdadeiro, não teria poder para redimir. Se não fosse homem verdadeiro, não teria condição de representar-nos. A fé cristã, desde os apóstolos, proclamava que o Verbo eterno se fez carne, Jopo 1:14, que aquele que era da forma de Deus tomou também a forma de servo, Filipenses 2:6-8. Mas como compreender essa união sem cair em contradições? Se Jesus fosse duas pessoas distintas, uma divina e uma humana, teríamos uma divisão interna em Cristo,
o que inviabilizaria a sua unidade. Se fosse uma só natureza resultante da fusão entre divindade e humanidade, cairíamos numa mistura que descaracterizaria ambos os aspectos, criando algo que não é nem Deus nem homem. A pergunta inevitável. O problema, portanto, podia ser formulado assim: Cristo é Deus? Sim. Cristo é homem? Sim. Mas como ele pode ser ambos sem perder a integridade de cada natureza? Essa foi a tensão central em Calcedônia. A igreja precisou afirmar com clareza que Cristo é uma só pessoa, o Filho Eterno, em duas naturezas distintas, divina e humana. Não uma fusão, não uma divisão, mas uma união perfeita e misteriosa. Essa questão não era apenas conceitual, mas pastoral e existencial. Se Cristo não é plenamente Deus, não podemos confiar que Ele nos reconcilie com o Pai. Se Ele não é plenamente homem, não podemos confiar que Ele nos represente diante de Deus. A cruz só tem valor porque aquele que nela morreu é ao mesmo tempo o Cordeiro humano que sofre e o Senhor divino que salva. O auge do Concílio de Calcedônia foi a formulação de uma declaração que se tornaria um marco definitivo na cristologia, a chamada Fórmula Calcedoniana. Esse documento não nasceu de uma especulação isolada, mas da tentativa de resumir, com equilíbrio e clareza, o testemunho bíblico, a tradição apostólica e a reflexão teológica da Igreja diante das heresias. O conteúdo da decisão à fórmula afirmou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, reafirmando sua plena divindade e plena humanidade contra arianos e monofisitas. Em duas naturezas, cada uma completa em si mesma, divina e humana, sem fusão nem redução, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. 4 negativas que estabelecem os limites. Não confundidas, não são misturadas numa terceira natureza. Não mudadas, nenhuma perdeu sua essência no processo da união. Não divididas, não são duas pessoas distintas. Não separadas, não podem ser apartadas, pois pertencem a uma só pessoa. Assim, o concílio ensinou que em Cristo existe uma só pessoa, hipóstase, o Filho de Deus, que subsiste em duas naturezas completas e distintas, divina e humana, em perfeita unidade. A decisão de Calcedônia não resolveu o mistério da encarnação, e nem poderia, mas estabeleceu os limites seguros da ortodoxia. Qualquer ensino que diluísse, separasse ou reduzisse as naturezas de Cristo era heresia. Se Jesus não fosse plenamente Deus, não teria autoridade nem poder para salvar. Se não fosse plenamente homem, não teria condição de assumir nosso lugar. Se não fosse uma só pessoa, não poderia unir Deus e humanidade de forma real. A fórmula calcedoniana preservou a tensão do mistério, sem dissolvê-lo em simplificações perigosas. Esse equilíbrio é a razão pela qual Calcedônia permanece até hoje como um divisor de águas. A Igreja não ousou explicar como se dá a união, mas confessou o que ela é. União hipostática, duas naturezas em uma só pessoa, para nossa salvação. Nenhum concílio da Igreja Antiga pode ser compreendido sem considerar o contexto político em que foi realizado. Calcedônia, em 451 d.C., não foi apenas uma assembleia teológica de bispos discutindo abstrações espirituais, mas também um palco em que o Império Bizantino, sob o governo do imperador Marciano e da imperatriz Pulquéria, exerceu forte influência. O imperador como guardião da unidade. No mundo antigo, fé e política estavam profundamente entrelaçadas. Para o império, as disputas cristológicas não eram apenas debates de seminário. Uma igreja dividida poderia gerar instabilidade nas províncias. Divergências teológicas rapidamente se tornavam movimentos regionais com impactos políticos. O imperador precisava da unidade da fé para sustentar a unidade do império. Por isso, Marciano não foi apenas um patrono do concílio. Foi um garantidor de que uma decisão comum fosse tomada, visando pacificar as tensões que se espalhavam, sobretudo entre Constantinopla
Antioquia e Alexandria. O debate sobre as naturezas de Cristo também tinha conotações políticas. Alexandria tendia ao monofisismo, vendo nele uma forma de exaltar a glória de Cristo. Antioquia enfatizava a humanidade real de Jesus, combatendo qualquer diluição de sua condição humana. Constantinopla, capital imperial, buscava ser árbitro dessas tensões, fortalecendo sua autoridade eclesiástica. Assim, a questão não era apenas quem é Cristo, mas também quem terá a primazia na definição da fé. O concílio, nesse sentido, foi palco de rivalidades eclesiásticas revestidas de linguagem teológica. A presença imperial levantava um risco. Poderia transformar o concílio num instrumento de poder, em que a ortodoxia fosse moldada mais pelo trono do que pela Bíblia. Mas, paradoxalmente, também foi providencial. Sem a intervenção imperial, dificilmente se alcançaria uma decisão comum e a fragmentação da Igreja poderia ser ainda maior. O Concílio de Calcedônia é exemplo disso. O imperador garantiu que as decisões fossem ratificadas e respeitadas, mas também mostrou como a Igreja, ao longo da história, caminhou sempre em tensão entre a fidelidade ao Evangelho e a influência dos poderes deste mundo. A influência política no concílio nos lembra que a fé cristã sempre viveu no tempo, em sociedades concretas, sujeita a pressões externas. Mas, apesar dessas tensões, a providência divina guiou a Igreja a formular uma confissão que permanece viva até hoje. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa. O Concílio de Calcedônia deixou como legado uma das formulações mais importantes da fé cristã: a síntese cristológica que reconhece em Jesus Cristo a plena divindade e a plena humanidade, unidas em uma só pessoa. Essa confissão não foi apenas uma resposta ao seu tempo, mas um alicerce que se mantém firme até os dias atuais. Um divisor de águas na teologia cristã, a fórmula calcedoniana tornou-se a pedra angular da cristologia ortodoxa. Desde então, qualquer tradição cristã que se queira bíblica e apostólica precisa lidar com os parâmetros estabelecidos em 451 d.C. Cristo é verdadeiro Deus. Cristo é verdadeiro homem. As duas naturezas permanecem distintas. Ambas se unem numa só pessoa. Esses 4 pontos delimitam os limites seguros da ortodoxia, funcionando como um mapa que protege contra reduções heréticas. O impacto de Calcedônia não se restringe à teologia sistemática, mas alcança o coração da espiritualidade cristã. Na salvação, só porque Cristo é Deus e homem, é que ele pode reconciliar Deus e a humanidade. Na ética pastoral, sua humanidade real garante que ele conhece nossas dores. Sua divindade plena assegura que ele tem poder para nos socorrer. Na missão, proclamar Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem é apresentar ao mundo um Salvador que é ao mesmo tempo transcendente e próximo. É verdade que Calcedônia não uniu todos. Igrejas que rejeitaram a definição, como as chamadas ortodoxas orientais, coptas e armênias, seguiram caminhos distintos. Ainda assim, a síntese calcedoniana foi abraçada pela ampla maioria do cristianismo, católico, ortodoxo oriental e protestante, tornando-se referência incontornável. Até hoje, a Confissão de Calcedônia funciona como baliza contra interpretações distorcidas. Embora o Concílio de Calcedônia tenha estabelecido uma confissão sólida e duradoura sobre a identidade de Cristo, os problemas ali tratados não ficaram restritos ao século V. De fato, eles ressurgem, sob novas roupagens, na Igreja contemporânea. A questão central permanece viva. Como entendemos a relação entre a humanidade e a divindade em Cristo? O retorno das antigas heresias. Redução de Cristo a um mero homem. Em setores liberais da teologia moderna, Cristo é apresentado apenas como mestre moral, exemplo ético ou revolucionário político. Essa visão ecoa o antigo arianismo, negando a plena divindade do Filho. Cristo, como divindade sem humanidade real,
Em algumas correntes místicas e espiritualistas, Jesus é exaltado como manifestação divina, mas sua humanidade concreta é quase ignorada. Esse pensamento é um reflexo moderno do monofisismo, onde a natureza humana de Cristo é engolida pela divina. Cristo dividido em duas consciências. Certas abordagens populares sugerem uma separação quase esquizofrênica em Jesus. Ora fala o lado humano, ora fala o lado divino. Essa visão ecoa o nestorianismo, condenado antes de Calcedônia, que separava demais as naturezas. Os perigos contemporâneos. Esses erros não são apenas teóricos, mas afetam a prática da fé. Um Cristo apenas humano não pode salvar, só inspirar. Um Cristo apenas divino não se compadece verdadeiramente de nossas fraquezas. Um Cristo dividido gera insegurança, pois não une, de fato, Deus e homem. A mensagem do Evangelho se torna frágil quando a cristologia se deforma. Na prática pastoral, há ainda um problema mais sutil. Usar Jesus apenas como meio para satisfazer necessidades imediatas. Saúde, prosperidade, sucesso. Isso reduz a encarnação a um instrumento de conveniência, obscurecendo a profundidade do mistério de Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Calcedônia como referência atual. O desafio da igreja de hoje é o mesmo de 451. Confessar um Cristo integral. Um Cristo que é Deus verdadeiro, digno de adoração. Um Cristo que é homem verdadeiro, solidário com nossas dores. Um Cristo que une as duas naturezas em uma só pessoa, fundamento da nossa salvação. A fórmula calcedoniana, longe de ser um documento do passado, é uma bússola que nos ajuda a discernir a verdade em meio às distorções atuais. Onde Cristo é mutilado em sua identidade, o Evangelho se perde. Onde ele é confessado como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem confusão e sem divisão, o Evangelho floresce em sua plenitude. Os problemas de Calcedônia continuam porque o coração humano insiste em reduzir o mistério ao que lhe parece mais conveniente. Mas a fé cristã autêntica se mantém firme no paradoxo glorioso. O Deus eterno entrou na história como homem real, sem deixar de ser Deus, para nos reconciliar consigo mesmo.